Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito Ilustrado. Aqui nós temos o objetivo de desenhar o direito para que você entenda tudo que a gente disser, que fique tudo muito fácil, didático, ilustrado para você. Também chama Direito Ilustrado porque convidamos ilustres convidados. Então, meu nome é Renan Fará, sou advogado e aqui recebo a presidente da Comissão de Direito da OAB, chamada OAB Vai à Escola, a doutora Maíne Meneghel Cubero ou Cúbero? Cúbero. Cúbero. Isso. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Renan. É uma satisfação estar aqui, né? Poder trazer o direito, que é uma área que a gente tanto gosta, tanto ama, de uma forma mais clara, mais objetiva e apresentar um pouquinho do trabalho da nossa comissão. Maravilha. Ela também é especialista em direito público e hoje a gente vai trabalhar um pouco o que faz um advogado que trabalha com direito público. É um tanto uma incógnita, às vezes a pessoa se forma em direito e continua não sabendo, e hoje a gente vai esclarecer isso para todos. Doutora Maíne, eu gostaria de saber antes, não vou chamar de doutora, tá? Tá, perfeito. Vamos Prefiro. abrir mão dos nossos prefixos. A gente se conhece porque a gente é da mesmo grupo de presidências de comissões da OAB. Então, ali a gente troca informações necessárias para a OAB de Americana e somos ali um grupo composto só de presidentes de comissões. Eu sou da Comissão de Direito Militar e ela aqui, como dito, da OAB Vai à Escola. Mas antes da gente entrar no tema, e isso aqui é quase que uma surpresa, eu gosto de conhecer um pouquinho mais do nosso convidado. Então, eu queria que você dissesse, casada, filhos, como que você está hoje na sua vida social? Na minha vida social, nada de muito novo acontece, né? Mas eu sou solteira, sem filhos, e eu resolvi, né, nesses percursos da vida, me dedicar mais à questão do estudo mesmo, à questão da profissão, e aí eu vou deixando as coisas acontecerem. Então, coloquei num primeiro plano o profissional nesse momento, e aí as demais coisas da vida, elas acabam ficando mais no secundário. Mas elas acabam acontecendo. Acabam acontecendo. É o que todo mundo fala, mas vai acontecer. Se você não dá atenção, aí acontece, né? Exatamente. Então, assim, pra mim, do jeito que está ótimo. Eu consigo colocar todos os meus projetos em dia e tudo mais. Depois da pandemia, eu resolvi tirar um tempo pra desacelerar, pra me conhecer, pra me dedicar ao que eu queria realmente fazer, entender o que a Maíne quer fazer. Eu sempre sonhei com o direito, mas atuar onde? Buscar o quê? Então, eu achei que esse momento de pausa pra mim pós-pandemia e hoje o que eu venho construindo foi fundamental pra isso. Falando em autoconhecimento, qual é o seu hobby? O que você faz além de estudar e trabalhar? É o que todo mundo desacredita, né? As pessoas que estão próximas a mim. Embora eu trabalhe lendo o dia inteiro, o meu maior hobby é ler. Então, a gente criou um clube do livro aqui de Americana. Tem algumas... basicamente formado por mulheres. Agora que tá surgindo alguns homens interessados, mas chama Entre Páginas e Cafés. Então, desde o final do ano passado, a gente tá com esse clube de leitura. Então, eu tô tomando conta dele também. Amo a participação das meninas, amo a forma como tá tendo essa entrega, né, de conhecimento, de poder usar a leitura como uma forma de terapia, basicamente, né? A gente se descobre ali todas juntas. Então, o meu hobby é a leitura. Amo ler. Eu tenho uma amiga que trabalha junto comigo no escritório, doutora Laís Mancini. Ela é também da Comissão de Direito Previdenciário, que é a Carol que vai vir depois, e ela devora livro. Devora. Nosso escritório tem uma biblioteca enorme. E ainda metade dela é de direito, a outra metade é de livro da Laís. Porque também é muito diferente você ler doutrina, ler daquilo da nossa matéria, ou ler processo. Uhum. A gente realmente lê muito. Mas ler livros, aí já é algo que é um gosto mesmo, né? Eu me dedico... Sabe o que eu faço hoje? Sou preguiçoso, sou leitor preguiçoso. Eu assino o aplicativo da Amazon, a Audible. E ele lê pra mim enquanto eu tô andando de carro, enquanto eu tô sozinho. Na academia não funciona, porque você tem que dedicar um pouquinho mais de atenção. Mas quando tá dirigindo, funciona perfeitamente. E lê pra mim, lê na velocidade que eu quero. Isso me ajuda muito, mas não é todos os títulos, não são todos os títulos que estão ali disponíveis, né? Sim. É uma forma que me traz de volta pra mim mesma e sempre colabora com alguma coisa, um aspecto, seja da vida pessoal ou da vida profissional. Então, buscar a leitura, mesmo que seja através de áudio, eu acho que é importante. Eu acho que traz a gente pra um outro panorama, um outro cenário, que muitas vezes a correria do dia a dia não nos faz estar ali presente. Inclusive, eu tô lendo um livro que eu vi aqui que vocês têm, que é O Homem que Matou Getúlio Vargas, do Jô Soares. Eu sou fissurada por sebos, e eu achei esse livro no sebo tem uns 2 meses. E agora eu faço um calendário, um cronograma de leitura, e comecei a ler essa semana. Eu falei, nossa, que coincidência!
Bem Eu lembro gostoso. do Xangô de Baker Street, que era do Jô Soares também. Eu li quando eu tava na faculdade. Não, acho que eu tava no colegial ainda. Nada, nem colegial. Tava no objetivo da, sei lá, da quinta, oitava série. E então você. Mas fala uma coisa, eu acho que normalmente quem é apaixonado por livro gosta de folhear, né? O tal do É. Kindle, assim, Eu não não tenho. convenceu, né? Não, eu não gosto de nada muito assim, em tablet, iPad, notebook, não é minha praia. Eu gosto de livro papel. E por isso que eu amo sebo, porque eu gosto de livros que têm anotações. Entendi. Eu amo ficar vendo dedicatórias, anotações antigas e falar assim, nossa, o que essa pessoa pensou na hora que ela grifou isso aqui? Então eu tenho assim, uma fissura, pode ser? Pode-se colocar assim? Com essa questão do sebo e dos livros usados já. Eu gosto muito. Então, às vezes, eu acabo lendo uma obra pelo que a pessoa escreveu na dedicatória. Pelas anotações na hora que eu abro o livro e vejo como a pessoa anotou. Eu falo, isso aqui tocou ela de alguma forma. Talvez isso também pode me tocar. E eu fico curiosa por ver por que a pessoa escolheu aquela leitura. E isso inclui o Jô Soares. Porque eu não fui procurando esse tipo de obra, né? Eu tava procurando outra coisa. Mas aí, na hora que eu abri o livro e vi algumas indagações que a pessoa que, né, tinha o livro fez, eu falei assim, eu vou ler esse livro. Então, eu gosto de livros usados. Exatamente por essa questão das anotações e de eu sentir o que outra pessoa sentiu lendo aquele livro. Que legal. Bom, bacana. Gostei da dedicação. Agora, então, só pra concluir, dá uma indicação de um livro pra quem tá assistindo a gente. Eu vou colocar um do Clube do Livro, que a gente leu o último que tocou todas nós. Chama Água Fresca para Flores. É um livro que aparentemente é grande, 400 e poucas páginas, mas que você lê em 2 semanas tranquilamente, porque é uma história que te seduz. É uma história do nosso cotidiano, pode ser homens, pode ser mulheres, trata do luto, de como ressignificar o luto de uma forma bonita, de como trazer o cemitério como um lugar não só de fins, mas de recomeços. E eu falo para todo mundo que esse livro eu não o li, ele me leu. Então eu acho importante, eu acho uma obra gostosa, uma obra nova, uma escrita nova. A escritora é uma escritora francesa que está fazendo obras maravilhosas. E eu acho que vale a pena aí essa leitura e esse olhar para esse livro. Água Eu Fresca gosto. para Flores? Para Flores, isso mesmo. Que legal. E se você está assistindo e quer participar do Clube do Livro, eu vou deixar os contatos da doutora Maíne aqui embaixo, você procura e pede para se inscrever, nem que seja de forma online, alguma Isso coisa mesmo. assim, né? Perfeito. Pelo menos para receber boas dicas de livros como essa de agora. Perfeito, adorei. Essa aqui a gente chama de preliminares. E agora a gente vai atacar o mérito, que é justamente a questão de por que você veio aqui, né? Qual que é o tema que a gente vai trazer. Explica para nós o que significa, como atua essa comissão da OAB Vai à Escola e como que ela surgiu, se você sabe. Bom, a comissão OAB Vai à Escola, eu vou colocar primeiro assim o meu interesse por ela. Eu passei na OAB em 2017, então ingressei na OAB em 2018. Nesse momento, eu já conhecia o Dr. Fábio Galassi, aqui da cidade, e ele me convidou para compor a comissão de eventos. Fabinho, cara legal. Isso, Fabinho. Fabinho, ele é nota 10. E ele me convidou para a comissão de eventos, e eu aceitei, né? Recém-empossada e tudo mais ali, né? No desejo de atuar, de conhecer a OAB. E aí eu peguei, e no dia da cerimônia de posse, né? Dos membros e presidentes, comissão OAB Vai à Escola. Mesmo estudando, né, ali o direito, mesmo estando inserida em escritórios e tudo mais, eu nunca tinha escutado falar sobre as comissões da OAB. E a comissão OAB Vai à Escola, como eu sou muito ligada com essa questão de educação, eu dou aula de reforço para crianças bolivianas, venezuelanas, eu ensino português para elas. Que legal. E eu sempre fui muito atenta a essa questão do ensino, né, do português e tudo mais. E nossa, eu não sabia que tinha. E na hora que terminou, eu fui, né, ali conheci os membros, fui até eles e falei, viu, eu consigo participar dessa comissão também, tudo mais, para saber como que ela atua. Fui pegando informações. Só que naquele momento a comissão já estava composta, tinha bastante gente e tudo mais. Então, não foi daquela vez, isso lá em 2018. E aí, eu fui acompanhando, só que eu não via muito a atuação da comissão. E é um campo muito vasto, né? Que se a gente, assim, se dedicar, a gente consegue alcançar muitas pessoas. Aí, a gente veio... A presidente, na época, ficou com o meu nome, porque ela viu o interesse. Na hora que teve a nova eleição, o novo triênio... Maíne, você não quer participar como membro? Com certeza.
A presidente era a Nancy na época, um amor. Compus e a gente começou a atuar. E, assim, foi incrível a troca que a gente teve. Principalmente, eu ainda brinco, né, com a doutora Ana Valadão. É sensacional. E ela que foi a minha dupla de frente. Então, quase todas as nossas apresentações estava eu e ela. E a gente sentiu essa troca, essa energia, essa questão da comissão em si, como ela pode transformar. Então, basicamente, a comissão OAB na escola. Ela é um caminho que muitas pessoas não conhecem, em que você que é diretor, professor de qualquer colégio, seja municipal, estadual ou particular, pode nos convidar para abordar algum tema. Exato. Qual que é a principal função da OAB Exatamente. Vai à Escola? Olha, eu estou com um projeto com a doutora Natália, que ela é presidente da Comissão de Direito dos Animais. E nós estamos levando a questão dos maus tratos aos animais nas escolas. Nós começamos no colégio, a Colégio Americana, né, que é o antigo Bandeirantes, como muita gente conhece. Sim. Ali no Warner Plaza. Que tem o Teatro Paulo Altran. Isso mesmo. A nossa última apresentação foi lá, inclusive. Então, assim, a gente leva para as crianças ou adolescentes o direito na sua forma mais simples, acessível, sobre um tema que a escola nos passa a ser necessário. Esse projeto é um projeto independente. Então, se você quiser que esse projeto esteja na sua escola, trazendo sobre como devem ser os cuidados com os animais, essa questão de o que pode e o que não pode, como você reagir a alguma coisa. Como a gente estava abordando para crianças de 5 anos, a linguagem é um pouquinho mais tranquila, mais ilustrativa, mas nada impede. Tem advogado que tem dificuldade em traduzir. Isso. Eu vejo pessoas que eu convido para vir aqui que fica... doutor, você vai ter que falar fácil, tá? Aí que fica empolado. Exatamente. Porque é uma dificuldade. Inclusive, eu acredito que essa dificuldade... Desculpa, mãe, de cortar. Imagina! Eu acredito que essa dificuldade eu tinha quando eu era estagiário de Direito. Tava no terceiro ano de faculdade. Eu fazia estágio na Defensoria Pública da União, lá em Campinas, né? Na Avenida Glicério. E quando eu ficava com dúvida do que eu tava dizendo pro assistido, que eram sempre pessoas muito humildes, eu falava difícil, porque ele não perguntava de volta. Então eu trazia um juridiquês que eu nem sabia de onde eu tirava, porque eu não tinha tanto conhecimento para isso, mas eu falava empolado, e a pessoa engolia. Saía, aí o outro que era estagiário mais velho que eu, do 5º ano, né, olhava e falava assim, você não sabe nada que você disse, né? Eu falei, putz, ainda bem que ele foi embora. Então, no fundo, acaba sendo um escudo que a gente vai criando. Depois a gente vai aprendendo e entendendo o que tá falando, mas mesmo assim manteve o escudo. E esse exercício de falar com crianças, eu acho que até, de novo, roubando a cena pro meu trabalho, né? Eu trabalho bastante com direito criminal e no tribunal do júri, a gente não sabe se tá falando com um médico ou se tá falando com um gari. Sim. E pouco importa, os dois têm o mesmo peso de voto. Você pode falar lindo e convencer um médico, os outros 6 são mais humildes e não entenderam o que você disse, perdeu o júri. Então o júri, a gente tem que sempre montar ele com um diálogo que alcance a todos. Né? Que atinja todos, que crie um rapport, crie uma conexão com todos. E eu falo que é um treino, eu falar sobre o meu caso, né, do que eu vou defender para o meu filho de 10 anos e para minha vizinha de 70, 80. Os dois têm que entender. Entendeu? Perfeitamente. O diálogo tem que atingir. E talvez ir à escola seja um bom exercício. Para quem é advogado e está precisando falar uma linguagem que alcance as pessoas de verdade... Talvez a comissão de OAB Vai à Escola pode ser uma boa educação para você. Se tiver interesse, pessoal, nos conhecer, eu já tenho. Perfeito, porque doutor. Eu tava falando no início, tem gente que tá contaminando meu filho, falando que eu defendo bandido. Não é isso, eu defendo pessoas injustamente serem acusadas de terem cometido um crime. Inclusive, na escola que a gente teve no começo do ano, a gente teve uma escola estadual ali no Boer. A convite de um advogado que também leciona como professor lá, e a gente trouxe para os anos do ensino médio. E teve essa questão não somos criminalistas, 2 pessoas, né, que estavam lá, que era eu e a doutora Beatriz. A doutora Beatriz atua mais em área de consumidor, área de família. Inclusive, vou até apresentar aqui, né, a comissão. Então, sou eu como presidente, e aí tem a doutora Beatriz, a doutora Marcela e a doutora Giovana Muniz. A criminalista é a Giovana, mas ela não estava, porque ela estava num flagrante. Então, eu expliquei isso pro pessoal. E alguns alunos vêm com aquela ideia. Eu acho que eu já vi story dela em comissão da OAB Vai à Escola. Sim, a gente tava
acho que foi abril, a gente se apresentou para a turma do CIE, que é o pessoal de jovem aprendiz e tudo mais. Foi muito legal. A gente trouxe essa questão da violência contra a criança, né? Foi no mês de maio, que é o mês de maio laranja, uma coisa assim, né? De conscientização. Eu já a sou daltônico, ainda começa a ter cor para mês. Então, assim, a gente fez a apresentação lá. Mas nessa escola no Boer, teve essa abordagem de advogado criminalista. Porque defende bandido. Não. A gente defende o direito. Porque pelo advogado criminalista, qualquer um de nós, do mais puro, do mais quase santo e casto ser humano que existir, ele pode precisar do advogado criminalista. Porque são inúmeras as situações da vida que pode acontecer. Então, a gente trouxe, embora não fosse nossa área de competência, todos nós, né, como operadores do direito, a gente tem essa consciência. Então, isso me dói muito quando eu vejo profissionais, também colegas nossos, que têm essa narrativa de que defende bandido. Pera lá. Isso não foi o que a gente aprendeu. É mais raro ver advogado falar nesse discurso, mas é muito comum ver juiz e promotor falar. É triste. E aí é triste, porque ele fez a mesma faculdade que eu. Esse é o ponto. Os profissionais ele sabe do direito... o que eu sei, ele sabe exatamente, mas ele defende uma bandeira errada. Bandeira do inimigo. Eu não gosto também de ficar declarando promotor de inimigo. Poxa vida, em Americana, na nossa região, a gente acaba criando uma amizade, porque a gente vai se vendo tanto, né? Vai se conhecendo e cria amizade. Mas às vezes você vai Brasilzão aí dentro e você vê que o sentimento é esse, de rivalidade, sabe? De inimizade. Sim, e muitos dos promotores que eu acompanho, eles eram advogados criminalistas. Aí passa-se, toma posse, muda a concepção, sendo que a formação, a base é a mesma. Então, peraí, o que aconteceu? Antes de você assumir a cadeira, você tinha uma visão do direito, depois essa visão foi totalmente mudada? Atualmente, bom, desculpa, não posso generalizar também, né? Tem alguns que não. Por exemplo, nada a ver com isso, mas o Fábio, que é o Fábio Capone, que é o juiz da Vara do Trabalho, ele foi muitos anos advogado. Ele é um cara muito humano. Eu gosto muito dele. E eu não sou trabalhista, aqui a gente joga raquetinha junto. Mas hoje o promotor recém-formado, o promotor jovem, normalmente ele foi um concurseiro. Se ele foi advogado, ele só assinou umas peças para poder passar no concurso. Para poder dar os 3 anos. Olha, dando um spoiler, que denúncia. Mas isso aqui é mais velho que andar para frente. Exatamente. Então, o cara, para poder se dedicar ao estudo, que é também bem severo, você sabe disso, né? Ele precisa abrir um pouco mão da prática para poder focar na teoria, nos livros. E aí, quando vai, ele não... Por que é necessário que tenha uma prática jurídica antes? Justamente para ter essa vivência do outro lado antes de vir para esse, né? Sim. Enfim. E é uma coisa... Tudo isso que a gente está falando aqui é algo que eu tento trazer, inclusive, para os alunos com a comissão OAB vai à escola. Porque se a gente vai para essa galera que é adolescente, a gente pergunta para eles: quantos aqui estão interessados no direito? Eu e a Ana, ainda quando membro e não quando presidente da comissão, eu e a doutora Ana Valadão, nós fomos em um colégio particular e o assunto era bullying. Que eu acho que é fundamental isso ser tratado nas escolas. Fundamental. Eu acho que dos assuntos que a gente deveria levar como pauta dentro de todas as escolas é o bullying. E a gente tava, né? A galera tá se preparando para prestar vestibular na época. E a gente levantou essa questão. Quantos aqui querem o direito? Eu achei que seriam mais pessoas, mas não foi. Sabe o que tá vindo no meu escritório agora? 2 tipos de problemas de escola. Inclusive, hoje à tarde eu tenho uma. Bullying cibernético. Cria o perfil falso, mete o pau na amiguinha, etc e tal. E o outro é o... fotos, né? Então a menina grava pro namorado, manda, e o namorado é um cara super bacana que espalha pras outras pessoas. E isso vai resvalar, vai cair no criminal. Mas aí é crime, na verdade, não é bem crime, né? É um ato infracional, porque é um menor adolescente cometendo esse tipo de deslize e acaba vindo para nós. Então, o bullying, ele tá criando ramos. Sim. Porque não deixa de ser um bullying, não deixa de ser uma forma de você diminuir a pessoa, né? Dentro do ambiente escolar ali. Então, assim, e nós levamos essa questão do direito de abordar esse caminho. Se você quiser o concurso, é isso. Inclusive, no colégio estadual Boer, uma moça levantou a mão e falou assim: eu sonho em ser juíza. Eu falei, então... E eu trouxe isso para ela. O que você faz agora vai determinar a juíza que você vai ser lá na frente. Porque o que acontece muito com adolescente e criança é essa questão do imediatismo, né?
Tudo é agora, eu sei agora, eu sou maduro o suficiente agora. E na carreira, em várias das carreiras, mas eu vou trazer para nossa carreira, né? Para a carreira jurídica, se você sonha com um determinado lugar, o que você faz nessa sua fase, nesses primeiros anos, vão determinar se você vai chegar ou não. Numa análise ali, numa das partes, né, numa das etapas da prova, por exemplo, para magistratura, eu expliquei isso para ela. Vai ter uma análise social. Quem foi você nesses anos? Quais foram os seus comportamentos? E a adolescência é muito assim, eu sei, eu posso, eu consigo. Pera lá, você pode o quê? Quais são os reflexos dessa sua atitude no mundo em que você vai estar daqui 3, 4 anos? E aí ela parou, ela falou assim, eu não sabia disso. Eu falei, sim, o que você faz agora? Uma inconsequência sua. A partir dos 18 anos, você cometeu alguma coisa. Eu expliquei pra eles a questão de dirigir embriagado, né? Que isso foi algo que aconteceu comigo. Meu pai sempre falou assim pra mim, Maine, eu estou com você em tudo na sua vida. Mas se o meu telefone tocar e alguém falar pra mim que você está detida ou que algo aconteceu porque você estava alcoolizada na direção de um veículo, você vai ficar sozinha. Isso é irresponsabilidade. E eu sempre levei isso na minha cabeça. Mas eu levei na minha cabeça, mas não botei muito em prática. Aí teve uma vez, e eu contei isso de exemplo pra eles e todos ficaram assim, que eu estava voltando de um aniversário em Santa Bárbara. Sim, eu tinha bebido e tinha dirigido. E quando a minha residência, eu tenho que fazer o acesso pela Anhanguera. E na hora que eu fui fazer o acesso pela Anhanguera, um senhor apareceu do absolutamente nada para atravessar a rua. E eu estava em alta velocidade, porque eu estava saindo da pista e entrando pro bairro. E já era de madrugada, então fiz. Graças ao meu Deus, o posto estava desativado de combustível e eu consegui jogar o carro para lá. Eu subi com o carro, eu parei, e nisso eu estudo, né, para concurso. Eu almejo a magistratura a longo prazo. E eu parei e falei assim, se eu tivesse acertado esse homem, tudo o que eu tenho construído, inclusive a advocacia, eu tinha perdido. Tudo. Por uma questão de segundos. Eu tinha perdido tudo. Tudo. E aí eu falei isso, eu trouxe isso pra eles. É uma irresponsabilidade com a Maine do futuro. É uma responsabilidade com a Maine do agora. E eu falei isso pra ela. Eu falei, às vezes os nossos sonhos, eles requerem uma maturidade que muitas das vezes a gente não tá preparado pra ter. Então, a Comissão OAB Vai à Escola, eu acho que ela traz também essa realidade para os adolescentes. Do quão as suas condutas aqui podem interferir na sua formação. O quanto a sua necessidade de prestar atenção no que o professor está dizendo realmente pode ser um ponto que vai te atrapalhar ou te ajudar no mercado de trabalho. Uhum. Hoje o que eu vejo, não sei se o doutor percebe, mas é uma dificuldade muito grande dos adolescentes, dos jovens que estão saindo do ensino médio, a escrita. É uma escrita muito fraca, é um português muito precário. E não é pela questão dos professores, é a questão dos alunos. Então, a gente traz isso para eles. Essa questão da vivência no mercado de trabalho, não só na área do direito. A gente traz aquele acorda, sabe? Ó, acorda aqui. Se você quer seguir essa carreira, o seu português, ele tem que estar impecável. Você tem que prestar atenção na escola. Você tem que entender a escola como um preparatório para a sua carreira. Mas eu não vou ser influencer. Ainda uma moça falou assim pra mim, é que eu sonho em ser influencer. Eu falei, ótimo. Mas você já imaginou uma influencer que escreve e fala tudo errado? Qual a credibilidade que esse profissional vai passar? Quem vai querer patrocinar Quem esse vai querer influencer? patrocinar? Aí ela parou, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, esse é o ponto. Hoje, o que a gente mais vê... Hoje, esses dias eu tava vendo um outdoor e tava escrito errado. Aí eu falei, gente, foi uma equipe que foi paga. Essas agências de marketing também, elas estão precisando ter uma curadoria. E a gente traz isso para dentro da Comissão OAB Vai à Escola. Então, não fica só algo dentro do direito em si. É algo, principalmente para os jovens, para os adolescentes, que a gente tenta trazer de uma forma como o direito, se eles forem seguir essa carreira, eles têm que estar alinhados com as decisões que eles tomam naquele momento. Uhum. Porque, por experiência própria, quando eu posso, eu trago esse relato meu de ter sido um momento em que eu parei o carro e eu falei, eu não bebo mais. Mas não chegou a acontecer nada, então? Não, nada. Ele continuou andando. Ele nem percebeu o que tinha acontecido. E o meu mundo tinha acabado naquele momento. E eu parei assim e naquele momento eu falei, eu não bebo mais a partir daqui. Eu amo cerveja, não gosto de destilado, vinho, mas cerveja é a minha paixão.
E eu me adaptei a zero. Heineken zero. E eu sigo com ela. E quando eu tô com muita vontade, eu tomo um chopp. Mas eu não associo mais a bebida alcoólica e a direção. Porque literalmente é fração de segundos que a doutora Maine coloca toda a carreira dela construída, ou todo o futuro dela, num saco de lixo. Uhum. Porque eu tô errada. Mesmo que tenha sido uma lata. Eu tô errada. Mas se você me contratar, eu vou te explicar que nem tanto. É. Doutora, como que é a receptividade dos professores, dos diretores com a comissão da OAB? OAB vai à escola. Perfeita. Eles agradecem muito, principalmente assim, os retornos que eu tenho, né, os feedbacks, são no sentido de, doutora, depois que você veio, a sala se sentiu mais interessada em aprender alguma coisa, eles se tornam mais participativos, eles ficaram com dúvidas e aí a gente manda pesquisar. Normalmente eu deixo alguns deveres de casa quando eu saio, né? Falo assim, pessoal, vocês precisam assistir tal filme. Pessoal, vocês precisam fazer tal coisa. Normalmente com a galera mais adulta. As crianças nem tanto, né? Porque ali fica mais limitada essa questão da atuação. Mas com o pessoal ali, a partir dos 12 anos, eu já consigo fazer isso. Tal filme, tal série, tal livro, eu consigo trazer isso pra eles. E eles fazem. E aí eu tenho o retorno das pessoas que entram em contato comigo pra levar o projeto. Fala assim, nossa, eles pesquisaram. Nossa, eles leram e hoje agora estão comentando aqui. Do último encontro, que foi esse que a doutora Giovana participou, eu deixei o filme Sons da Liberdade. Sei. Porque Nossa, a gente, esse filme é pesadíssimo, na verdade. E quase ninguém tinha Você assistiu, assistido. Vinícius? Sons da Liberdade? Nossa, esse É um filme filme pesado. sobre... Bom, não vou poder falar, senão o YouTube vai cortar a gente. Mas sobre aquilo com crianças. E é um policial da FBI que se envolve e salva uma criança. Mas trabalha pra caramba, salva uma criança. Aí vem, sei lá, o chefe dele e fala, parabéns, salvou um. Quantos que tem? Quantos que não estão com esse problema? Porque ele salva um e vai, acho que 3 para outro país. Ele pega e vai para outro país. E fica. Até a hora que o FBI fala assim, viu? Não dá mais para continuar com você aí. E corta o cara. Ele continua por vontade própria. Vai. E é uma história verídica. O que mais machuca é isso também. E aí ele consegue... Bom, aí tem que assistir o filme. Tem que Mas assistir o filme. o filme é maravilhoso, mas pesadíssimo. Aí eu falei, e é a turma do CIE, então são jovem aprendizes, né? E eu falei pra eles, vocês precisam... Porque quando a gente traz que existe, ou quando a mídia relata que existe, a gente acredita que seja casos isolados. Embora com a internet tenha se tornado mais frequente, mas a gente nunca imagina que vai acontecer algo próximo, ou que realmente como se dá essa questão das crianças, né? Do tráfico de crianças e a violência sexual contra as crianças. E eu peguei e trouxe isso e ninguém tinha assistido. O que mais... Eu falei assim, meu Deus, vocês não assistiram esse filme? Mas não é um filme tão fácil, né? Eu me lembro que quando eu assisti, eu tive que pagar no streaming. Ah, teve no cinema, né? E aí então, teve... mas eu fui assistindo os streamings, eu tive que pagar. E não ficou disponibilizado, sabe? Não tá livre na Amazon, na Prime, na Netflix, na Disney, não tá. Então você tem que entrar, eu acho que na Prime, pagando o aluguel de R$30, aí você fica com ele livre por 24 horas, uma coisa assim. Então, hoje em dia já não sei, mas ele não ficou livre. Não sei qual tá o preço. De repente tem que assinar um aplicativo dentro do aplicativo, né? Sim. Um streaming dentro do streaming. Mas eu acho que tá livre na Amazon. Mas aí a Fernanda, que entrou em contato comigo, ela falou: Maine, eles assistiram e depois eles vieram contar. Teve uma moça aqui que ela não aguentava, ela chorava até contando o filme. Aí eu falei: então, eu acho importante a gente trazer para dentro das nossas explicações, das nossas participações na escola, coisas práticas. Crianças e adolescentes, eles são muito visuais. Eles são muito práticos. Então, se a gente ficar abordando só a teoria, é assim, o direito é assim. Não, a gente tem que trazer a prática do que é o direito naquela questão, né? Da violência. E também trazer essa questão das consequências que uma conduta sua, que aparentemente é inofensiva, pode ter no decorrer da sua vida. E eu acho importante essa atuação da comissão. E foi isso que me instigou a participar da comissão. Porque eu vejo o quão importante é conciliar o direito e a educação. Quão importante é trazer a advocacia para perto da sociedade. Porque eu sinto que, quando eu entrei para o direito, eu não sonhava em advogar. Nunca foi meu sonho, eu sempre procurei carreira pública. Mas acabou que estou na advocacia. Mas está relacionado, né? Tá relacionado ali. E eu tinha um preconceito com a carreira pela
imposição de um status em que distanciava o advogado da sociedade. E eu achava que essa distância, ela não tinha que existir. Mas distância é muito mais o juiz e o promotor da sociedade do que o advogado. Mas é que o juiz e o promotor pode ter pessoas... A gente tá no seio da sociedade, pode eles estão lá em cima. Pode ser que o juiz e o promotor, muitas pessoas nunca tenham acesso. Embora procurem um advogado, pode ser que elas nunca tenham acesso a essa figura. Quanto ao advogado, ela vai ter acesso por qualquer intercorrência que acontecer na vida dela, por qualquer dúvida. Essa questão da linguagem, ela entra, né, como um mecanismo de aproximar. Eu fui estagiária da Justiça do Trabalho, aqui de Americana. Então, eu conheço o Dr. Fábio, porque eu era estagiária da 2ª Vara e ele atuava lá. Dr. Marcelo, né, Dr. Wilson. Então, eu tava lá... Eu lutava jiu-jitsu com o Marcelo. Ah, é? É. Nossa, ele é tão calmo, meu Deus. Você não viu ele no jiu-jitsu. Ficou bravo quando peguei um punho dele uma vez. Eu faço jiu-jitsu também. Faço sim. Tem uma mão de vaca nele uma vez. Estou pausada, mas cheguei na faixa azul. Ainda meu professor, eu faço pela Aliança, né? Fazia pela Aliança. William. O William Mota. Aí o William pegou e falou assim, Maine, tá na hora de voltar. Pegamos a marrom juntos, na Gracie Barra. Legal. Aí depois eu peguei a preta antes dele, ele saiu antes da equipe. Aí eu peguei a preta e saí da equipe também, tô na Dojo Fight. Aí ele fica... Maine, você precisa voltar, porque você pegou a faixa azul e foi embora. Aí eu falei, a minha intenção era a faixa azul. Peguei a faixa azul, agora eu vou dar uma pausa. Porque eu me lesionava demais, me lesionava muito. Eu já fiz podcast aqui com o Olho Roxo diversas vezes, né? Tá onde? Amazon, tá livre aí? Então fica a dica, procura na Amazon Sons da Liberdade, tá agora disponível. É som. Som da Liberdade. É no singular, Som da Liberdade. Assiste e leva o lencinho. Vão preparados, porque não é um filme fácil. Não é um filme fácil. E ó, só voltando no tema disso, eu acho que ele existe tanto, e tá tão escondido, mas assim, uma prova clara. Você vê criança bonitinha no semáforo? Por quê? Você acha que ela tá sendo cuidada ou você acha que ela já foi puxada pra esse sistema? Se você começar a pensar nisso, você vai ficar maluco. Mas a gente não vê. Entendeu? Eu tava pensando nisso durante a conversa aqui, falei, não existe. De vez em quando você vê, ele um pouco some. Será que foi pro conselho tutelar ou será que foi pra outro sistema de cuidado? Enfim, voltando aqui pro nosso tema. Que legal. Só me explica uma última coisa sobre a OAB Vai à Escola. Como é que funciona esse primeiro contato? Vocês mandam um ofício para a direção e falam, estamos à disposição e eles marcam? Ou tem um contato? Eles entram em contato. Eles procuram. Não é só exclusivo para pública, rede pública, também para particular também. Normalmente é a particular que procura mais. Quando eu estava entrando ali como membro, eu achava que era mais a rede estadual, rede municipal que ia nos procurar. Mas não, é a particular. A particular é que tem o maior interesse. Eu não sei até que ponto é pelo desconhecimento. Então, sempre que eu posso, eu entro em contato com algumas escolas que eu já sei que tem uma abertura e trago ali para eles para poder trazer, né, esse trabalho. E ainda a gente não conseguiu colher frutos. O Colégio Dom Pedro é patrocinador do nosso podcast. Perfeito. Através do André Ferreira Rosolém, né? Ele é meu brother e ele patrocina a gente. Vou ver se ele não... Já foi pra lá? Não, a gente não. Então, Andrezinho, vamos levar isso pra lá e eu vou participar e vou falar por que direito penal é mais legal que civil. Exatamente, direito penal é mais legal. Eu sempre trago isso. Quando a galera pergunta do direito penal, eu falo, gente, direito penal é mais legal. E a galera dá risada. Mas as escolas entram em contato, mas eu acho que falta um pouco de conhecimento. E a gente está estudando meios de trazer isso. Porque, querendo ou não, existe uma certa burocracia, né? De se chegar ali nas escolas estaduais, aos diretores, coordenadores e tudo mais. A gente já pensou em ofício para a diretoria de ensino, algo nesse sentido. Mas aí fica, não, você tem que passar para ele, aí você passa para ele, e você passa para ele. Nós conseguimos um acesso com a Secretaria de Educação, o secretário, né, o Guizini, ele nos permitiu ali estar em contato com eles, e a gente apresentou o projeto, pelo menos esse projeto pronto, em colaboração com a doutora Natália, da Comissão de Direitos dos Animais. A gente trouxe para eles que já há esse projeto, eles não precisam trazer uma temática, nós temos, se tiver um interesse. Então, a gente já nos posicionou nesse sentido. Então, basicamente é isso, a gente espera que haja essa procura do pessoal. Então, quem está nos assistindo, que é professora em alguma escola... Guizini, educação ou cultura? Agora juntou as pastas, né, entendi. esse ano. Ô, Guizini, então, fica também puxando de orelha, brother. É outro que precisa ajudar a gente.
O Guizini, Eu já tô dentro da comissão, ela nem sabe. A menina ainda não sabe, mas eu já tô... Agora ele já tá participando, Já é o nosso tô. mais novo Me membro. põe no grupo. Perfeito. Então, assim, a gente precisa que haja esse interesse. Porque não é algo que a gente pode impor, ou que a gente pode, né? A gente Mas precisa podia da mandar um abertura. ofício. A Um ofício gente... se disponibilizando, aí eles vão se mexer, eu acredito. É uma opção. É uma opção. E aí a gente tá buscando esse caminho, É que né? a gente já tem pouca coisa pra fazer Tem durante pouca o dia a coisa, dia, não né? tem Então eu vou quase procurar nada. mais. Vou mandar Não tem ofício pra me quase complicar. nada, não tem quase nada pra fazer. Eu ainda brinco isso. Eu falei assim, não, gente, não tem quase nada pra fazer, vamos em frente. E aí a gente tem essa questão da Giovana, né, que é a nossa membro, e ela é a criminalista do grupo. Então, ela é aquilo, ela confirma, mas, gente, tudo pode mudar. Porque pode aparecer um flagrante. Então, a gente tem que ter essa questão ali de... a Giovana confirmou, mas vamos lá, tem que ter mais uma certeza. Então, nós somos em 4, então a gente sempre se divide. Eu tento estar em todos, né, para trazer a questão de explanar sobre o que é a comissão em si. E pelo menos mais alguma profissional, mais alguma advogada ali para me dar suporte. Então, quando tem a Giovana, galera, vamos ficar pelo menos 3, porque tudo pode acontecer com ela. Pode ser um flagrante, pode ser, enfim. Então, a gente... Cara, eu sou criminalista, eu devo fazer uns 4 flagrantes por ano. Sério? É muito pouco, porque o que vem pra mim já vem mais maduro, sabe? A parte do flagrante... Mas é de perfil e é de momento também. Sim. É de fase, sabe? Não tem mais essa fase. Até porque hoje em dia vai pra custódia. Uhum. E aí na custódia que a gente vai atuar, né? Sim. O flagrante ideal é ficar quieto, não faz nada. Mas é de jogo, né? Cada um tem sua estratégia. Foi aquilo que eu falei, né? Quando eu entrei, eu falei, eu vou pro criminal. Até eu ter 2 situações, mas uma dessas situações foi... Eu estava num domingo à tarde, eu estava numa festa e meu celular tocou. E aí você tem que vir Ficou dilema, né? Aí Vou ou não vou? você tem que vir pra cá agora. Aí eu falei, mas agora? Eu não consigo agora. Eu tenho que ir pra casa, porque eu não tava nem... E aí eu falei, gente, eu quero isso pra minha vida. Então eu admiro muitos criminalistas. Não, então. Eu admiro demais. Mas e aí, por exemplo, até sexta-feira eu tava com um compromisso que eu não podia sair. Tocou o telefone e tal. Aí eu mandei pro Jean. Falei, Jean, tá livre aí? O que foi, né? Isso aqui, ó, assim, assado. Toca aí. Se você achar que não tem que pegar, eu te entendo. Mas eu não vou nem negociar nada. Fala com ela. Aí ele pegou o caso lá e eu acho que ele não pegou. Então, no fundo, também nem tudo vale a pena. Nem tudo vale a pena. A gente vai ficando meio escaldado. Se você ver meu WhatsApp né? Flagrante mais Pix igual a match. Porque sem o Pix... Não né? vai rolar. E o Pix é uma bênção, porque antigamente levava uma nota promissória pro cara assinar pra eu trabalhar. Porque ninguém tem dinheiro vivo ali pra te dar, né? Cheque dá no mesmo. Se tiver um cheque, é a mesma coisa que a nota promissória. Então você ia meio que na confiança daquela pessoa que você nunca viu na vida, que tá sendo presa por acusação de um crime, te pagar depois. Mas muitas vezes você fazia o flagrante inteiro e depois você ganhava uma ameaça de azeitona na testa, né? Você vai continuar me cobrando, doutor? Não, tá bom, vai. Fica como uma ação benemérita. É complicado. Eu admiro muito quem sustenta a escolha do... Eu adoro, não sei fazer outra coisa também, né? Mas, quer dizer, eu sei, também defendo policiais militares acusados de crime, né? Algumas coisas a gente faz também. O que é mais importante pra você? Que você já construiu e que você tem mais orgulho? É minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade.
você pode encontrar isso na tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Mas vamos lá, voltando agora, mudando completamente, a OAB vai à escola, acho que já ficou bem claro para todos. Vamos falar um pouquinho sobre aquilo que não é nada claro para ninguém, nem sobre quem é do direito. Como advogada do direito público, fala um pouco o que envolve direito público e quais áreas você atua a respeito disso. Bom, o direito público, ele engloba muita coisa, mas a base dele é a Constituição. Então, a gente atua normalmente ou para servidores, né, que estão respondendo por crimes de improbidade, alguma situação nesse sentido. Vamos colocar aí para ficar claro para os ouvintes. Então, por exemplo, um servidor público que foi acusado de ter manejado de forma errada alguma verba pública. E agora teve alteração, né? Então tem que ser maneira dolosa. Antigamente não tinha essa obrigatoriedade. Então, além de trabalhar nessa questão da defesa em si, a gente trabalha na questão da defesa do próprio ente público. Ah, mas não tem os procuradores? Sim, tem os procuradores. Mas há situações que elas são muito técnicas. Então, às vezes, né, a gente precisa de uma atuação jurídica alinhada à questão contábil. Então, a gente precisa analisar o orçamento, a gente precisa entender como é que está a lei de responsabilidade fiscal. E dentro de uma procuradoria, seja do município, seja de uma câmara, ou enfim, de uma empresa pública, uma autarquia, o procurador, ele é o procurador, mas ele já tem que tomar uma demanda daquelas coisas que são inerentes da rotina administrativa do setor, mas ingressar e aprofundar numa questão muito mais técnica de alguma área. Então, hoje eu trabalho, né, para uma empresa, para a Meta Pública, é uma consultoria de gestão pública aqui do estado de São Paulo, uma das maiores, e a gente faz exatamente essa atuação, de trabalhar junto aos órgãos públicos, mesmo que eles tenham um setor de procuradoria. A gente traz uma visão mais técnica, com base nos conhecimentos que a gente tem, referente a assuntos que normalmente estão entrelaçados com o orçamento público. Ou seja, com PPA, LDO, LOA, coisas que o pessoal não entende muito bem, e às vezes eu tento até explicar. Eu trabalhei na Câmara por 6 anos, aqui na Câmara de Americana, então eu sempre tentei trazer, através das minhas redes sociais, eu não sou muito ativa em ficar fazendo vídeos, mas eu tentava trazer, porque eu sentia essa deficiência do pessoal, uma deficiência principalmente no conhecimento da Constituição Federal. Até porque, na hora que a gente dá uma lida, tem muitas coisas que elas não são claras ali. Então, que depende realmente de um esforço, demanda um certo conhecimento para se compreender.
Mas na atuação do direito público, a gente atua tanto defendendo o ente público, mesmo que ele tenha um procurador, ou seja, mesmo que ele tenha o escritório de advocacia dentro do ente, a gente atua nessa área em colaboração a esses procuradores, ou a gente atua diretamente na defesa do prefeito, na defesa do presidente da Câmara, na defesa de um vereador, na defesa de um servidor público, em situações e que estão inseridas ali no direito administrativo, no descumprimento de algo, e às vezes, muitas das vezes, acaba se caminhando para o direito penal. Mas são raras as vezes que se caminha, obviamente, né? Há situações bem específicas para isso. Mas na maioria das vezes a gente consegue, só ali naquelas tratativas iniciais, já conseguir manter só ali dentro daquela área de atuação. Eu tenho bastante, principalmente quando vai para a questão de licitação pública. Tem um caso em Campos do Jordão. Na verdade, tem um caso que meu cliente vendeu um determinado produto, ganhou a licitação e percebeu que tinha feito a conta errada. Acontece. E aí ele vai fazer o quê? Honrar o contrato. Vai vender no preço que ele fez e tomou prejuízo. Mas é melhor ele tomar um prejuízo de X mil reais porque ele fez a conta errada do que ele não cumprir com o edital, ficar excluído e tomar um problema que ele não vai entrar em outros editais. Então o prejuízo dele é bem maior. Então honra isso e continua a sua vida, né? Só que aí, aos olhos do Ministério Público, falou: se o cara fez um preço que ele tá tomando prejuízo, tem alguma coisa errada aí. E denunciou como algo ilícito e deu problema, e defendi e consegui provar que ficou claro que ele estava tomando prejuízo, mas ele preferiu absorver e não perder outras coisas. Então, você perde toda hora, né? Parece que licitação é muito complicado. Tem que ter uma boa assessoria para não perder. Dentro da nossa empresa tem assessoria, né, de licitações. Eu não fico muito a par, mas eu fico mais nessa parte de Tribunal de Contas, Ministério Público, porque eles ficam alinhados. Então, dentro da questão pública, a gente não tem só o judiciário em si. Nós temos o Ministério Público Estadual, que trabalha ali efetivamente, e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então, além da gente entender, peraí, eu quero entender o que o TJ tem a dizer sobre isso, mas eu tenho que entender o que o Tribunal de Contas tem a dizer sobre isso. E aí eu tenho que entender quais o Ministério Público de Contas, como ele tem atuado nisso aqui. Mas e se isso aqui for para o Ministério Público Estadual? Então, assim, às vezes a gente tem, sobre uma situação, diversos entendimentos. E a gente tem que trazer isso para transformar de forma clara, seja para o conselheiro do TCE, seja para o promotor, seja, enfim, até mesmo para a Câmara. Porque dependendo da situação, a gente tem que criar uma defesa para a Câmara, porque acontece de vir o julgamento, né, o parecer de conta desfavorável, por exemplo, de algum prefeito, referente vamos supor, 2022, veio o parecer desfavorável, e a Câmara vai julgar. Se ela ratifica o que veio do tribunal, ou se não, ela vai contrariar, porque no entendimento dela, o plenário, né, da Câmara é soberano. Então, assim, não, a gente não entende que houve esses erros aqui, para a gente estar regular, nós vamos manter. Então, é tomar esses cuidados. Então, é trabalhar no sentido de, às vezes a gente fez uma defesa, mas permaneceu desfavorável o julgamento desse prefeito. Só que agora vai para o plenário. Aí alinha-se, porque ele normalmente ele tem um advogado já instituído para isso. Mas a gente traz para o advogado a questão mais técnica, a questão de números, a questão de o orçamento é isso, o orçamento é aquilo, o que ele fez, por que essa verba foi movimentada dessa forma, o que justificou tal aumento, por que foi empenhado aqui, por que não foi empenhado lá. Então a gente tem que trazer esse conhecimento. É uma área que muitas pessoas ficam, legal. Mas assim, fica, sabe, não é igual o direito penal, que quando a gente começa a falar, e as pessoas ficam, mas isso. Sabe o que é fascinante no direito penal? Às vezes um caso de 20 anos atrás, você lembra em detalhes. Sim. Né? Caso Suzane Richthofen, a gente sabe detalhes, mesmo antes da série. Caso Nardoni, lembra das partes mais sórdidas, né? Você vê, se tudo der errado no seu, aí que vem pra mim. Se quando nada funcionou, todas as defesas administrativas falharam, aí que vira criminal, aí que vem pra mim. Não sempre segue esse rito todo, né? Aliás, eu nunca peguei um que passou por Câmara. Aliás, daí, às vezes, a decisão não é mais nem jurídica, passa a ser política, né? E é outra coisa que não se ensina, isso praticamente tem que viver, é empírico, né? Não dá para escrever no livro como que vai acontecer. A questão política, ela domina muito essa área, né? A gente traz o técnico, mas a gente tem que entender e passar isso para outra pessoa que está nos contratando, a questão política. Olha, tecnicamente é isso, mas politicamente... Agora você dá seus pulos. Exatamente, mas politicamente, se você não tiver a maioria...
pode ser um problema. Uhum. Então, assim, é saber jogar. Então, é uma área que eu amo, porque eu amo a política. Então, é uma área que você tem que saber jogar, é um jogo. Eu penso assim, político não tem que saber direito. Quem tem que saber direito é o assessor dele, né? Ele vai ter que colocar. E aí, a minha pergunta é, quais são os seus maiores desafios nessa área de direito público? Eu tô imaginando você assistir campanha política e pega um vereador falando assim, eu vou colocar pena de morte no Brasil. Aí esse cara é eleito e vem pra você, você vai ter que explicar. O maior desafio vai ser explicar pra ele, olha, tio, não dá pra falar sobre isso não. A gente não vai fazer projeto de lei sobre isso não, tá? E se fizer, vai virar uma coisa mais jocosa ainda. E assim, eu tô trazendo um caso, né, exagerado, exacerbado, mas eu tenho certeza que coisas paralelas, mais ou menos, acontecem diariamente. E quando eu trabalhava na Câmara, tinha-se disso, né, da gente conseguir trazer de uma forma clara para os vereadores. Qual é a competência deles? Exatamente. Não é que eu não quero fazer. Não é que eu tô impedindo você de fazer. É que há uma vedação constitucional para isso. E aí, às vezes, você tem que trazer ele para uma realidade que, olha, imagina se isso é aprovado. Como que vai fazer isso no município de Americana? Quem que vai fiscalizar isso? Como que você vai obrigar o prefeito a fazer algo que você está determinando? Peraí, e a separação dos poderes? Então, assim, são coisas que muitas das vezes eu tento explicar para um pessoal sobre essa questão, né? Quando eu for vereador, quando eu for prefeito, eu vou colocar fulano, fulano, fulano. Gente, não é assim. Na hora que você chega lá, às vezes você promete, olha, na hora que eu chegar lá, você vai comigo. Só que essa pessoa não tem o conhecimento suficiente. E se não tem o conhecimento suficiente, isso impacta diretamente no seu mandato. Seja um mandato legislativo ou um mandato executivo. Você tem que ter pessoas capacitadas. Uma coisa, isso meu pai sempre fala. Eu assisto muito, né, quando tinha, né, tava tendo bastante, questão de CPI. Ou questão de defesa, TV Senado, né, Câmara dos Deputados, eu assisto e assisto a STF. Então, eu ainda falo que todo mundo, tipo, brinca Ela comigo. é do tipo que escuta a hora do Brasil, que espera um pouquinho. Viu? Porque aí sai o resumo do que tá acontecendo, então eu não desligo. Então eu trabalho literalmente assistindo isso. E às vezes meu pai, né, tá ali, e aí eu tô passando assim, falando, não, gente, agora eu tenho que assistir isso. E aí o meu pai pegou e falou assim, nossa, e as pessoas estão sentadas ali, eles estão falando, mas chega sempre alguém com um papel. Alguém por trás, ou alguém que fala no ouvido. Eu falei assim, pra você chegar, quando você quer ser candidato, ou quando você almeja um cargo dentro do legislativo ou executivo, tão importante quanto o que você quer é as pessoas técnicas que você vai levar. A qualidade do seu mandato vai depender determinantemente das pessoas que compõem a sua assessoria ou o seu secretariado. Se você não tiver alinhado isso de forma técnica e não por ideologia política ou por indicação de alguém, porque a minha tia disse que esse... Na verdade é a troca, né? Eu preciso colocar minha tia, mas eu não posso contratar ela aqui porque vai ficar um nepotismo. Então eu faço o seguinte, eu converso com a Maine, que também foi eleita. Maine, pega a minha tia ou pega a sua? Nepotismo cruzado. É? Que é muito mais difícil de identificar, né? É. E aí ele funciona assim. Aí quem que você fez? Você pegou uma tia ruim pra caramba pra trabalhar pra você. Parabéns. Exatamente. Às vezes a sua tia era boa. Olha que negócio ruim que você fez. Então tem essas nuances de dentro da política, de dentro do direito, que eu acho importante e eu acho uma área defasada. Não se tem pessoas técnicas suficientes para isso. Porque há essa cultura no Brasil da indicação, né? Então, as pessoas meio que elas desistem. Eu vou estudar, vou ser técnica para isso, mas como que eu vou ingressar? Como que eu vou ingressar numa assessoria? Porque alguém tem que me colocar lá, ele tem que saber de mim, ele não vai pegar um currículo e vai analisar, porque na maioria dos casos é cargo de confiança, né? É cargo em comissão. Então, assim, ele vai confiar em mim, sendo que ele nunca me viu, nunca ouviu falar de mim. Então, a gente tem essa problemática nessa área da atuação. Porque às vezes a gente estuda, se prepara, mas para chegar lá, a gente não consegue. Porque depende dessa questão da confiança, né? Do cargo ter uma confiança. Então, ele tem que alinhar essa confiança. Então, é uma área que é difícil, mas é uma área que é extremamente necessária. Porque eu ainda brinco com isso. Se essa assessoria técnica tivesse competência suficiente para alinhar com o candidato, porque muitas vezes a assessoria técnica também apresenta, mas o candidato, sei lá, o deputado, o vereador, fala, eu não quero saber, eu vou protocolar e acabou. Tudo bem, é um direito dele. Mas eu acho que tendo isso, a gente evitaria esse tanto de discussão, de tempo de plenário, de tempo de sessão,
com coisas que a gente sabe que não vão caminhar, mas que o populismo exige que seja demonstrado. Então fica nessa batalha, sabe? De ser popular, de chegar à população com algo que momentaneamente é o anseio dela, então eu vou trazer, mas que no fundo todo mundo sabe que aquilo ali não vai acontecer. Todo mundo sabe que aquilo ali não tá rolando. Mas ele não consegue ter isso. E talvez é por uma deficiência de assessoria, ou talvez é por questão mesmo de... Ele é turrão, quer isso e eu acabou. quero isso e acabou. Porque para as redes sociais o recorte vai ficar bom, ou porque, enfim, são vários. Então, assim, é uma área que é complicada, porque mesmo que a gente traga a técnica, a gente não consegue impedir que a pessoa haja de maneira subjetiva. Eu quero, eu vou, eu posso. E acabou. Compartilha com a gente, por favor, se você puder, um caso que você atuou em relação a essa parte de política pública, né, de direito público, que tenha causado um grande impacto. Que tem causado um grande impacto. Que a gente possa... Quer Vamos dizer, lá. é ruim a gente falar algo que a gente saiba, né? Isso eu vi no jornal. Aí é bom não falar esse, né? Deixa eu ver. Mas pelo menos que teve impacto na sua carreira. Na carreira. Você falou assim, isso foi um divisor de águas pra mim. Na verdade, aconteceu há um tempo atrás. Deixa eu ver. Não sei precisar quanto tempo. Eu não lembro se foi antes da pandemia ou depois. Mas foi uma questão de um projeto de lei em comento, né? Aqui, e trabalhar no sentido de criar argumentos para contrapor em plenário uma ideia que foi trazida. Na hora que eu consegui fazer aquilo e passar, eu falei assim, opa, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Porque muita gente até às vezes brinca, Maíne, você tinha que se candidatar. Não. Quem gosta do bastidor não abre mão, né? Exatamente. Eu conheço muita gente que trabalha no bastidor e fala assim, eu não vou me candidatar. O legal tá em assistir. Atrás. Talvez até a história de quem tá na ilha não enxerga, né? Quem tá de fora vê tudo. José Saramago. Tem que sair da ilha pra ver a ilha. Então, assim, naquele dia eu falei, é isso que eu quero. Você vai encontrar várias dificuldades imensas. Mas quando você vê que a argumentação que você fez, o parecer técnico que você elaborou, foi utilizado por alguém ali na tribuna e que surtiu efeito e que conseguiu reverter os votos e que você fica assim, tô no caminho certo, sabe? Tá indo bem? Quando você vê que o Tribunal de Contas entendeu o que você quis dizer, de que não houve malversação do dinheiro público, houve necessidade pontual, houve atendimento à Constituição Federal e você traz a Constituição Federal como um caminho de flexibilizar o orçamento público, você fica, nossa, que demais, sabe? Mas assim, o que eu acho mais importante é quando você consegue trazer para a população o entendimento referente àquela situação. E já aconteceu pra você doutora, a gente vai ter que precisar justificar isso aqui. Aí você pega os números, olha e fala assim, mas aqui não tem outra explicação, foi caixa 2. Caixa 2 Um exemplo, né? Houve um desvio, houve uma mão leve, houve um deslize, para não falar desvio. Mas assim, o que acontece muito é a má contabilização. Então, seja por municípios pequenos ou desatenção mesmo, né? De uma equipe, assim. Empenha, ou seja, aloca aquela despesa ou aquela receita em um lugar diferente do que estava previsto. E isso você tem que explicar. E às vezes não foi na má fé. Você não fez isso porque, eu tô desviando esse dinheiro para aqui. Não, eu fiz errado. E aí você tem que mostrar que foi só um erro. Não foi uma má intenção. Não foi uma nota fiscal de um serviço que não existiu. Exato, esse é o ponto. Às vezes a gente pega assim e vê algumas coisas que você fala, né? Isso aconteceu na Câmara, a gente trabalhava com a questão de analisar o orçamento de Americana. E quando aconteceu a situação do Diego Danadai, então a galera vinha e culpava o Diego Danadai, né? Porque ele fez isso, porque ele fez isso. Qual é a função dos vereadores? Fiscalizar. Tudo isso que ele fez estava escancarado. Todo mundo tinha acesso aos orçamentos. Todo mundo tinha acesso ao encerramento anual. E nenhum vereador apontou. Tiveram 4 ali que ficaram meio que vinha anualmente trazendo. Mas assim, foi um complô. Mesmo que inconscientemente, mesmo que havia pessoas ali que discordavam, o que acontece é que as atuações do Poder Executivo, se tiver um legislativo que entende a sua função, não existiria isso que acontece no Poder Executivo. Não existiria desvio. Não existiria falta de verba para uma obra que foi contratada e que, nossa, mas a gente já mandou 100 milhões e como assim ela foi travada, ela foi paralisada porque não tem verba, sendo que no orçamento...
Se existisse um poder legislativo que encarasse a situação, que encarasse a sua posição, o poder executivo atuaria de forma ampla e restrita dentro do orçamento. E com mais lisura. E com mais lisura. O que acontece é que o legislativo Tá não junto. acompanha isso. E às Ou vezes não é nem... acompanha de forma... ou às vezes está junto, sabe? Enfim, mas a gente também não pode generalizar. Ou assim, o legislativo literalmente ele não entende. Quantos vereadores, seja de Americana, seja de São Paulo, até, né? Ou seja, ou estava junto ou se beneficiaram da ignorância do poder alheio. Exato, porque talvez não sabe. Vamos lá, vamos fazer um questionamento na Câmara, vou pegar a Câmara Grande, Câmara de Campinas, que essa é uma das maiores aqui, a Americana é menor, né? Então vamos pegar a Câmara de Campinas, que a gente tem de cidade maior, a gente já concilia ali como se fosse uma área técnica maior e tudo mais, né? Disposição maior. Quanto dos vereadores dali, se você perguntar como foi o orçamento fiscal do ano de 2024, porque eles ingressaram agora, né, para o novo mandato, quantos entraram preparados para entender o que aconteceu em 2024, tendo em vista que eles vão passar os próximos 4 anos fiscalizando o que vai acontecer com o orçamento? Quantos vão responder o que sabe realmente o que aconteceu? Talvez nenhum. Porque está se tão preocupado em fazer leis... Não, tá preocupado em se reeleger de novo na próxima eleição. Esse é um ponto também que, enfim, Ele né? entra pensando em se manter, Porque- perpetuação do poder. Exato, porque no legislativo existe carreira. Uhum. Porque não se limita. Você pode a vida inteira se candidatar e ganhar. Diferente do executivo. Diferente do executivo. Mas ainda assim, eu sou totalmente contra a reeleição. Pra mim, tinha que ser 5 anos. Acabou, próximo. 5, 5 não 4. anos. Não 4. 5 anos sem reeleição. 5 anos. Se não 5 tem anos. reeleição, ele não fica se preocupando no ano de eleição. Ele foca. É. Porque o que a gente mais vê hoje em dia, não só no Poder Executivo Federal, não. Vamos trazer aqui para município mesmo. A gente vê isso. É prefeito, é vereador que já tá focando... Primeiro ano já tá focando na reeleição. No próximo. Então, assim, eu acho que o que falta muito é essa compreensão de adotar um papel e ajudar na fiscalização. Porque o Tribunal de Contas faz essa fiscalização? Faz. Só que essa fiscalização, ela é feita no final. Uhum. Os vereadores, eles estão ali na lida todos os dias. E eles sabem a realidade do município. Você andando por Americana, você sabe o que a Americana precisa. Ou atendendo no seu gabinete, você sabe o que está deficitário. Se é educação, se é rua, se é o problema da água, você sabe. O Tribunal de Contas não sabe. O Tribunal de Contas sabe de acordo com as informações que chegam para ele. E ele faz uma análise daquilo. Mas é o final. Só que a decisão ainda final é do plenário, dos vereadores. Então, assim, eu acho que a gente necessitava, né, como atuante dessa área e como apaixonada por essa área, a gente necessitava de uma educação política, desde pequeno, né? Uma introdução da Constituição desde pequeno. A OAB vai à escola. OAB vai à escola, pode ser uma de casa, alternativa. talvez. Sim, pode ser uma alternativa, Uma pode. introdução, pelo menos. Né? A gente traz ali, mas é algo muito pequeno. E a gente teria que trazer isso a mais. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, só trazer aqui um panorama. Desde muito pequeno, você sabe as emendas que você tem. Ou seja, as leis ali, como se fosse a nossa Constituição. Tudo bem que o Brasil é o campeão de leis, então realmente fica difícil. Mas o básico, todo estadunidense sabe, desde pequeno. O brasileiro não sabe, ele supõe. E isso é um ponto que a gente precisava quebrar. E como que a gente quebra isso? Levando isso para dentro da escola. Levando isso para uma base curricular. Para ensinar, olha, você tem direito a isso, a isso. Artigo 5º, artigo 7º para a questão dos direitos sociais e do trabalho. A gente trazer isso. Questão de orçamento. Muitos não sabem. Não sabem. E aí, na hora que chega no final, vê alguns números que passam na TV, vê algum número que alguém passa numa rede social. Não é nem isso. Vê fake news em rede social e acredita que tudo aquilo é verdade. Então, assim, é o que falta. Eu, né, na minha visão de vivência, assim, de experiência, é um pouco de oferecer essa educação. Porque se você esperar que eles vão procurar, não vão procurar. Mas você fornecer isso. Olha, é isso. Vamos trabalhar o artigo 5º? Quais são os desdobramentos? Você tem acesso a isso, porque muita gente não sabe que tem. Uhum. Principalmente quando eu atuava no direito do trabalho, na Justiça do Trabalho como estagiária, na hora que vinha algumas pessoas para atender na vara, totalmente simples. E assim, na minha cabeça era, como ela não sabe o básico? O básico.
Mas eles não sabem. Uhum. Mas eu tô tão inserida nisso que pra mim é como se todo mundo soubesse. Então, na hora que você é colocada numa situação em que E você outra, vê... às vezes você tá falando com um político e o assessor jurídico do outro também é outro que pode estar completamente perdido, Perdido. né? Porque tá lá por quê? Por diversos motivos que não os mais católicos foi contratado. Doutora, deixa eu ir para o nosso último quadro aqui, que é o quadro de frente para a sentença. Esse quadro você tem o direito de responder ou de recorrer. Recorrer significa deixa para outro dia. Então, e eu quero respostas mais rápidas, que a gente também já tá chegando no final, tá? A ideia é ser um bate-bola, assim, um bate-pronto. Você acredita que a educação jurídica deve ser obrigatória nas escolas? Sim. Por quê? Acredito que sim, porque só a educação jurídica vai transformar o nosso atual cenário brasileiro. De qualquer cenário, né? Seja Qualquer político, cenário. seja... Seja político, seja social, seja criminal, seja tudo. Se você tem educação, você consegue sanar todas as outras demandas. Você consegue fazer com que a pessoa entenda as necessidades dela básica de saúde, você desafoga o SUS. Se você consegue trazer a educação jurídica para dentro, ela sabe que o direito dela ao acesso à cultura é constitucional, e ela vai conseguir cobrar isso para que... Quando você investe em cultura... Você pode até fazer há estudos para isso. Quando você investe em cultura e educação, a taxa de criminalidade diminui. Porque a galera vê uma alternativa. E quando você investe em segurança pública, não necessariamente diminui. Exatamente. Essa é a grande contradição, né? A lei de responsabilidade fiscal é realmente cumprida na prática? Não. O que você pensa sobre isso? A lei de responsabilidade fiscal, ela não é cumprida na prática, embora ela seja obrigatória. Ou seja, o descumprimento dela implica sanções reais. Mas se ela é cumprida, não. E aí fica aquela questão. A gente não sabe até que ponto ela não é cumprida por falta de conhecimento técnico e até que ponto ela não é cumprida por vontade própria. Né? A pessoa sabe, mas não vai fazer. Então fica esse dilema. Porque a gente tem que entender que há municípios no Brasil e que tem 1.000 habitantes. Então, um município de 1.000 habitantes tem que cumprir lei de responsabilidade fiscal. Quais são os profissionais que estão ali na frente? Será que eles têm conhecimento? Não que eu esteja aduzindo que municípios pequenos tenham profissionais menos qualificados. Mas, assim, o interior do interior de São Paulo é um exemplo. Talvez a estrutura é menor. E talvez a estrutura sendo menor, uma pessoa acaba tendo que aderir várias funções que ela não consegue priorizar aquilo que ela deveria. Então, é uma questão estrutural, não uma questão técnica pessoal, mas é uma questão estrutural. Então, ela não é cumprida. Perfeito. E qual foi a situação mais engraçada ou inusitada que você presenciou em uma sala de aula durante as atividades da comissão OAB Vai à Escola? Eu vou trazer a última, que foi lá no Colégio Americana. A gente estava tratando sobre questão de violência aos animais, que você não pode fazer, explicando a participação da guarda, né, daqui da Gama. E uma criança saiu de onde ela estava sentada e foi lá e falou assim: tia, na frente de todo mundo, meu pai taca pedra no cachorro. E aí todo mundo, não, seu pai não faz isso. Aí ela, faz sim, bateu no meu cachorro e não sei o quê. E aí eles começam a contar. Então, às vezes, a gente acaba vivenciando, quando a gente traz isso, principalmente com crianças, que eles contam algumas coisas que acontecem. Então, aparentemente, foi uma situação, assim, né, engraçada, mas que a gente fica meio... O que pode vir a mais? Mas é uma experiência muito boa, principalmente quando a gente trata com crianças, assim, bem pequenas. Experimenta falar sobre violência doméstica e pergunta qual pai bate na mãe. Nos adolescentes, a gente já consegue trazer isso. Né? Nos adolescentes, a gente consegue trazer isso mais aflorado. Você até percebe pra poder pelo comportamento. a menina entender Sim. o relacionamento que tá tendo, né? Os primeiros sinais de um relacionamento tóxico, A gente abusivo, trouxe isso, a gente fez esse projeto na escola Jonas, né? E teve essa questão da gente levar um balão e cada coisa que eles já passaram, eles assoprarem o balão. E aí o balão das meninas explodiu. Nossa. Então, elas nem sequer entendiam que elas estavam sendo assediadas. E a gente estava falando de meninas adolescentes. Então, é uma situação que a gente pode ali tá identificando, são coisas assim, a gente descobre coisas muito engraçadas, mas a gente também se preocupa com várias reações que a gente identifica ali no momento da apresentação do projeto. Para mim, é uma das comissões mais importantes. Olha só, eu não sabia nem como atuava, como fazia, e já me convenceu de que o papel dela é fundamental. Porque assim, a OAB, a atuação dela não é só em prol do advogado, é em prol da sociedade. Sim. E essa é uma que realmente vai no âmago, vai nas crianças, vai na educação, vai na cultura. Parabéns pelo trabalho, fico mesmo à disposição, quero participar. Ótimo, perfeito. Prometo não assustar ninguém. Não vai assustar. Não muito. E, doutora, vou passar as perguntas para... Aliás, o momento para você se despedir do nosso público. O programa voou.
olha só. Nossa. Mas não precisa, tá? Não precisa, cravou ali, não vai tocar um alarme e tal, fica à vontade. Por favor, se despeça do público. Eu agradeço o espaço, agradeço por poder trazer a comissão OAB Vai à Escola, porque muita gente não conhece, muita gente não tem o acesso, né? E agradeço, assim, pelo programa em si, né? Poder trazer o direito de uma forma mais popular, poder trazer o direito de uma forma mais acessível, que eu acho que é isso que a gente, quanto advogado, ou quanto bacharel, ou quanto juiz, quanto promotor, enfim, qualquer operador do direito, ele tem a obrigação de trazer. O direito é a base da nossa sociedade, né? A política é a base da nossa sociedade, as leis são a base da nossa sociedade, é elas que ditam como vai ser, como vai se dar, o que pode, o que não pode, e se isso não ficar claro, significa que a gente está falhando em alguma coisa. Então, eu acredito que é um empenho que tem que ser nosso, em trazer, em difundir o direito, em trazer realmente para a população que fica mais distante dessa camada, o que eles podem muito. Então, eu agradeço o convite, agradeço pela iniciativa, desejo sorte, sucesso. E quem quiser saber mais sobre a Comissão OAB Vai à Escola, eu fico à disposição. E também quem quiser tirar dúvida ou alguma coisa, sugerir alguma coisa a respeito de políticas públicas, dessa área de direito público, também me coloco à disposição. Olha, eu quero dizer que você estava enganada quando disse que direito público é chato e ninguém se interessa, é porque não conhece. Porque não conhece. Porque na hora que começa a explicar e falar, ele é sim fascinante. Tem muitas nuances, a gente vai lembrando, vai fazendo paralelos. O que você vive lá, eu vivo no mundo particular, entende? Depois eu conto os exemplos particulares, que é melhor até nem passar aqui pro podcast. Mas saiba que, na verdade, não se trata nem da matéria. Se trata do quanto a pessoa gosta da que faz e passa pra frente. Né? Então, a gente na faculdade tinha isso, né? O professor que trabalhava com uma coisa que você não gostava, você nunca achou que ia gostar da matéria, mas o cara gosta tanto do jeito que ele trabalha, que ele passa e ensina de um jeito gostoso, um jeito que fica muito bom. E obrigado por trazer isso pra gente no podcast, porque isso realmente enriqueceu tudo aqui. Obrigada. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço a você, agradeço a todos que assistiram até aqui. Compartilha com aquele seu tio do Zap que acha que entende tudo sobre política, que é os fake news que chegam para ele entender um pouquinho como faz. Uma frase que a gente falou no início: se as pessoas souberem como são feitas as leis e como são feitas as linguiças, não respeitaria as leis nem comeria linguiça. E eu espero você no próximo programa aqui. Vai ser de quintas-feiras alternadas, às 21 horas. Dá um gostei, compartilha e comenta aqui embaixo. OAB vai à escola. Até a próxima, um forte abraço. O que é mais importante para você, que você já construiu e que você tem mais orgulho? Eu é minha família. E você? E aí você pensa, poxa, quando eu não estiver mais aqui, como minha família estará? Ela vai precisar de bens para vender, para poder se sustentar? Será que existe um meio de você proteger essa família, proteger os seus filhos, proteger a sua esposa, o seu marido, de forma preventiva? Ou seja, para que eles não precisem sair correndo, vender as coisas até para pagar o próprio inventário? Isso se você conseguir deixar bens, não é mesmo? Então, existe um procedimento, existe alguma forma que a lei prevê? Existe. Existe o seguro de vida. E para isso, eu sou cliente e eu recomendo o trabalho do Life Planner André Ferreira. Ele vai poder analisar as suas expectativas, as suas demandas e apresentar um plano adequado para aquilo que você precisa, para aquilo que você pode contribuir. Algo que caiba no seu bolso, mas que vai ajudar, vai ter grande relevância para aquele seu parente que vai estar num ambiente, num momento de luto e vai ter aí um conforto. Portanto, procure André Ferreira e você vai conhecer o trabalho dele. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast.
Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas, e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.